Professor, uma pergunta. Estudei hoje português por 1 hora e gostei muito. Fiquei vendo vídeos sobre e escrevendo. Porém, eu senti que não rendeu bem. Pode me ajudar? O que é não rendeu bem? Porque uma coisa você fala, Casbro, eu gostei. E depois você fala, não rendeu bem. O que você entenderia por render bem? Pessoal, muito cuidado com os termos, tá? E muito cuidado com o que tem na mente de vocês como um padrão. Eu já conversei sobre isso aqui. Aliás, já conversei sobre quase tudo, né? Pelo menos em relação ao aprendizado. Por quê? Porque às vezes na sua cabeça, o padrão de aprendizado para você é falar tintim por tintim o que tem no livro. Acabei de estudar esse livro. Falando isso, eu tô para terminar esse livro aqui. Eu tô enrolando ele. Eu estudei 5 páginas desse livro. Na minha cabeça, para eu render bem, eu tenho que falar exatamente o que o autor fala. Isso não é render bem. Isso é decorar o livro. Isso vai levar tempo. Não, professor, para eu render bem, significa que eu preciso entender o conteúdo. Eu preciso compreender e ser capaz de explicar para alguém. Ótimo, beleza. Professor, para eu falar que eu rendi bem, eu tenho que ser capaz de responder 5 perguntas e acertar todas, logo em seguida. Ótimo, beleza. Aí você estabelece um padrão. Então veja só, você só pode falar se rendeu bem ou não rendeu bem em um conteúdo quando você estabelece um padrão de métrica. Não quero ficar parecendo que é tudo uma engenharia, né? Aquelas coisas todas, mas é porque é mais fácil compreender quando você tem algo palpável, algo administrável, algo que você tangibilizável, entendeu? Então, por exemplo, o Casbro pode chegar agora e falar o seguinte: não, professor, então eu entendi o que você disse, então toda vez que eu terminar de estudar, se eu responder 5 perguntas corretamente, tá beleza. E aí alguém pode falar o seguinte: mas não tá claro na minha mente. Pessoal, não é o que eu acabei de falar. O aprendizado, ele não é uma coisa assim como uma TV 4K que aparece na sua mente. Não, olha, eu acabei de... tô vendo aqui nitidamente tudo que eu estudei. Cara, é uma coisa confusa. Ele só sai. Você quer ver uma coisa doida? Uma vez eu atendendo um aluno, eu falei: você entendeu o conteúdo? Eu acho que eu não entendi. Me explica aqui pra mim o que é isso. Às vezes eu faço isso com os acompanhamentos. Aí a pessoa começou a me falar. Eu falei: mas você acabou de me explicar. Aí a pessoa falou: você sabe que eu nem sabia que eu sabia tudo isso aí? Eu nem tinha ideia de que eu sabia tudo isso aí. Às vezes a gente não tem ideia do conhecimento que nós possuímos. Por quê? Porque nós não utilizamos. Então fica perdido. Fica aquela coisa... porque a mente é meio fluida, né? Fica aquela coisa meio doida na sua mente, um pouco de conhecimento, um pouco de tem que pagar o boleto na casa da esquina, um pouco de que tem que comprar pão, um pouco de tem que fazer brigadeiro de panela. Fica um monte de coisa na sua mente e você acha que não aprendeu. Então você tem que aprender, você como estudante precisa definir metas, ter um acompanhamento daquilo que você aprendeu, definir um sistema para verificar se está aprendendo ou não. No meu acompanhamento, que é o acompanhamento para prova e concurso, e dentro do método 5 eu passo isso para os alunos, a gente define. Você está estudando para prova? Responde questão. Você está estudando para fazer uma apresentação? Fale. Entendeu? Começa a conversar sobre o assunto. Por quê? Porque você vai começando a definir um sistema de avaliação próprio para verificar se você está aprendendo de fato ou não. E aí sai. E aqui é uma coisa de você confiar. Mas eu ainda sinto que eu não aprendi. Não importa. Você respondeu 5 perguntas? Respondi. Você acertou? Acertei. Fechou, cara. Vai embora. Próximo assunto. Próximo assunto. Entende? Próximo assunto. Não tem que ficar enrolando. Não é assim. Você não vai... Eu não assisto uma aula de português para me tornar um professor de português. Eu acho que não. Só se vocês estão estudando letras. Mas na maioria das vezes eu estudo uma prova de um conteúdo de português para responder na minha prova de português. E é só isso que importa. Então tome muito cuidado quando você fala que não rendeu muito bem. Tome cuidado com isso, porque isso acaba minando a sua confiança. Você acha que não aprendeu porque você não colocou em prática, não rendeu, você não colocou em prática. Aí você fala, não estou aprendendo, quando na verdade você está aprendendo. Aí você deixa de estudar, aí não aprende de fato mesmo. Você viu que doideira?
É uma loucura, são as armadilhas da aprendizagem. A aprendizagem tem várias armadilhas. Por quê? Mais uma vez, porque a atividade de estudar é muitas vezes uma atividade isolada. Pessoal, eu vivo pedindo para vocês aqui se exporem. Não no sentido negativo. Coloquem os comentários, façam as perguntas, contem a experiência de vocês, até lá no método 5. Vocês acham que é fácil? A Cleide, não sei se a Cleide ainda tá aqui. Às vezes é difícil pro pessoal colocar os comentários lá. A gente tem vergonha, tem medo. Eu incentivo, coloca os comentários, fala o que vocês acham, fala da experiência de vocês. Por quê? Porque é somente quando você observa que um outro estudante passa pela mesma dificuldade, que um outro estudante tem uma outra experiência, é que você começa a se ver também e falar, puxa, eu passo por isso. Nossa, isso acontece comigo também. Nossa, isso aqui também me atrapalha. Mas coloca pra fora. Às vezes eu nunca toquei num assunto que talvez você tenha uma pergunta e aí resolve pra você e resolve pra um outro estudante também. Entende? Essa é a função do nosso grupo. Ficou claro essa questão de não render bem? Não render bem? A pergunta que eu tenho pra você hoje é essa. Você sabe mensurar se você rendeu bem ou não nos estudos? Você sabe mensurar isso? Você tem um padrão pra definir se você rendeu bem ou não rendeu bem? Coloca aqui nos comentários se você tem ou não tem. Coloca aqui no chat ao vivo, coloca nos comentários aqui embaixo se você tá vendo a gravação. Lembrando também de clicar em gostei, compartilhar, se inscrever no canal e acessar meu curso Método 5. Travei aqui, né? Acessar meu curso Método 5. Tá aqui embaixo.